antes que reis se levantassem, antes que impérios fossem erguidos, um sonho revelou o destino de toda a história humana. No coração da antiga Babilônia, um império majestoso se erguia como símbolo do poder humano. Suas muralhas colossais eram largas o suficiente para carruagens desfilarem lado a lado, e seus portões, como o de Ishtar, reluziam com azulejos azuis e figuras de leões dourados. No centro dessa grandiosidade estava o rei Nabucodonosor, orgulhoso de seus feitos, temido por seus inimigos e reverenciado como um deus entre os homens. Mas certa noite, o rei foi perturbado por um sonho tão vívido quanto enigmático. Ao despertar, sentia o peso de algo divino e terrível, mas não conseguia lembrar do sonho. Ordenou que seus sábios revelassem o conteúdo e a interpretação, algo humanamente impossível. Diante do fracasso deles, decretou a morte de todos os homens sábios da Babilônia, entre eles Daniel e seus amigos. Daniel, porém, recorreu ao Deus dos céus. Em oração fervorosa, pediu misericórdia. E naquela noite, Deus lhe revelou o sonho e seu significado. Ao amanhecer, Daniel foi conduzido à presença do rei e disse com humildade: "O segredo que o rei exige nenhum homem pode revelar, mas há um Deus nos céus que revela os mistérios." Daniel descreveu: "Tu, ó rei, viste uma grande estátua. Era brilhante, imponente e terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro, os pés, em parte de ferro e parte de barro. De repente, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos humanas, e atingiu os pés da estátua, destruindo-a completamente. Então, a pedra tornou-se uma grande montanha e encheu toda a terra." A visão revelava não apenas a sucessão dos impérios humanos, mas o plano soberano de Deus ao longo da história. A cabeça de ouro representava o Império Babilônico, que vigorou de 605 a 539 a.C. A Babilônia de Nabucodonosor era o coração do mundo antigo. Seus jardins suspensos, criados segundo se conta para agradar sua esposa, estavam entre as 7 maravilhas do mundo. Os sacerdotes e astrônomos da cidade tinham conhecimento avançado sobre matemática e astrologia, o que dava à civilização um brilho intelectual notável. O ouro simbolizava riqueza, poder e majestade. E assim era o reinado de Nabucodonosor, absoluto. Ele controlava desde o Egito até o Golfo Pérsico. Seu poder parecia eterno, mas Deus deixou claro: seu reino teria fim. A queda veio durante o reinado de seu sucessor, Belsazar, que zombou de Deus ao usar os utensílios sagrados do templo em um banquete de excessos. Naquela noite, enquanto dançavam e brindavam ao som de músicas pagãs, uma mão misteriosa surgiu e escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Daniel foi chamado para interpretar. A sentença era clara. O reino estava contado, pesado e dividido. Naquela mesma noite, os medos e persas invadiram a cidade e tomaram o império. O peito e os braços de prata representavam o Império Medo-Persa, que vigorou de 539 a 331 a.C. Ciro, o Grande, liderou a conquista. Ele foi um rei diferente. Enquanto Nabucodonosor usava o terror, Ciro usava a diplomacia. Permitiu que povos conquistados mantivessem sua cultura e religião. Isso foi crucial para os judeus, que puderam voltar a Jerusalém e reconstruir o templo, conforme os profetas haviam anunciado. 2 povos compunham o império: medos e persas. No início, os medos eram predominantes, mas os persas ganharam maior destaque com o tempo. O sistema persa era organizado e eficiente. Dividiram o império em satrapias, províncias administradas por governadores, com um sistema de correios avançado para a época. Mas, com o tempo, o império se tornou pesado e burocrático. Reis como Xerxes tentaram expandir ainda mais os domínios, como na famosa guerra contra os gregos, que inspiraria histórias como a de 300 de Esparta. Mas o império não resistiria ao avanço de um novo poder emergente. O ventre e as coxas de bronze representavam o Império Grego, que vigorou de 331 a 168 a.C. O bronze, embora inferior ao ouro e à prata em valor, era mais forte, uma metáfora para o estilo do Império Grego, liderado por Alexandre, o Grande.
Educado por Aristóteles, Alexandre era um estrategista brilhante. Em menos de 10 anos, conquistou um território que ia da Grécia até a Índia, derrotando o poderoso exército persa. Alexandre levou consigo não apenas exércitos, mas também cultura. Espalhou a língua grega, fundou mais de 20 cidades com o nome Alexandria, construiu teatros, bibliotecas e templos por onde passava. Sua intenção era unir o mundo sob uma mesma civilização, o helenismo. Mas sua morte prematura, aos 32 anos, abriu caminho para uma guerra sangrenta entre seus generais. O império foi dividido entre 4 principais diádocos. Ptolomeu dominou o Egito. Seleuco, a Síria e a Mesopotâmia. Cassandro, a Macedônia. Lísimaco, a Ásia Menor. Essas divisões moldaram o cenário do Oriente Médio e influenciaram diretamente a história de Israel. Foi sob os Seleucidas, por exemplo, que os judeus sofreram opressão religiosa, levando à revolta dos Macabeus. Apesar das guerras, o grego tornou-se a língua franca do mundo, preparando o caminho para que o evangelho fosse escrito e pregado em uma língua universal. As pernas de ferro representavam o Império Romano que vigorou de 168 a 476 d.C. O ferro representava Roma, forte, inflexível, implacável. Suas legiões conquistaram a Gália, o norte da África, a Judéia, as Ilhas Britânicas. Construíram estradas, aquedutos, cidades, arenas. A lei romana organizava a sociedade, e a Pax Romana garantiu relativa estabilidade por séculos. Mas também era um império de brutalidade. Crucificavam criminosos, escravizavam povos, oprimiam religiões. Foi nesse cenário que nasceu Jesus. Roma dominava Israel com mão de ferro. César Augusto ordenou o recenseamento que levou José e Maria a Belém. Pôncio Pilatos, representante de Roma, autorizou a crucificação de Cristo. Mas foi também pelas estradas romanas que os apóstolos levaram o evangelho a todas as nações. Com o tempo, Roma se dividiu. O Império do Ocidente foi corroído por corrupção, guerras internas e invasões bárbaras. O Oriente sobreviveu por mais tempo, mas o Império já não era o mesmo. As pernas de ferro fortes acabaram enfraquecidas. Os pés de ferro e barro representam a Europa dividida de 476 d.C. até os dias atuais. Após a queda de Roma, a Europa mergulhou em séculos de fragmentação. Os povos germânicos formaram reinos independentes: francos, visigodos, anglos, saxões. Nenhum conseguiu restabelecer a glória romana. E mesmo por meio de casamentos, os reis europeus buscavam alianças. Espanha, Áustria, Inglaterra e França viram suas famílias reais entrelaçadas. Muitas vezes, primos reinavam em tronos rivais. Mais tarde, Napoleão Bonaparte tentou construir um novo império europeu. Hitler, com sua máquina de guerra, sonhou com um Reich de 1000 anos. Nos tempos modernos, a União Europeia foi criada para unir nações pela economia e pela paz. Mas o sonho de uma Europa unificada encontra obstáculos: crises econômicas, divergências culturais, movimentos separatistas. O barro e o ferro continuam não se misturando. No ápice da estátua, quando os reinos se mostram frágeis, surge uma pedra, cortada sem mãos humanas. Ela representa o reino de Deus. Diferente de todos os outros, não nasce do poder militar nem de heranças políticas. É divino, eterno, inabalável. Essa pedra é Cristo. Veio humildemente, nasceu numa manjedoura, morreu numa cruz. Mas ressuscitou e inaugurou um reino que não se impõe pela força, mas pelo amor, pela justiça e pela verdade. Esse reino cresce. Começou pequeno como uma pedra, mas já alcançou milhões de corações. Não está preso a uma bandeira nem a uma cultura. Ele transcende impérios. E um dia dominará tudo. O sonho de Nabucodonosor não foi apenas uma previsão histórica. Foi um lembrete de que todos os reinos humanos são passageiros. Babilônia caiu, Pérsia se dobrou, Grécia se fragmentou, Roma se corrompeu, e o mundo atual continua dividido. Mas a pedra permanece. O reino de Deus está crescendo silenciosamente. Um dia se tornará visível a todos. Até lá, cabe a nós escolher: construir sobre os reinos frágeis dos homens ou firmar nossa vida sobre a rocha eterna.
Se chegou até aqui, inscreva-se para fortalecer o canal. Deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos. Que Deus te abençoe. Fique em paz.